Veja o que diz aqui. Preste bem atenção, pessoal, porque eu quero ministrar a palavra em 15 minutos no máximo. 1 Samuel capítulo 16, verso 10 diz assim, ó: assim fez passar Jessé os seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não escolheu estes. Coloca aquele fundo forte, bem baixinho. O Senhor não escolheu estes. Versículo 11. Perguntou Samuel a Jessé: acabaram-se os teus filhos? Ele respondeu: ainda falta mais moço, que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: manda chamá-lo, pois não nos assentaremos à mesa sem que ele venha. Então mandou chamá-lo e fez entrar. Era ele ruivo, olha as características de Davi. Era ele ruivo, de belos olhos e boa aparência. Disse o Senhor: levanta-te e unge, pois é este. Deus estava chamando Davi para ser o quê? Ser o quê? Rei. O que é que Davi estava fazendo, pessoal? Só uma pessoa leu aqui. O que é que Davi estava fazendo? 1 Reis capítulo 19. Vamos lá, obreiro. 1 Reis capítulo 19, verso 21, verso 19 na verdade, até o 21. Diz assim: partiu pois Elias dali e achou Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de bois adiante dele. Ele estava com a 12ª. Elias passou por ele e lançou o seu manto sobre ele. Então deixou este os bois, correu após Elias e disse: deixa-me beijar meu pai e a minha mãe, e então te seguirei. Elias respondeu: vai e volta, pois já sabes o que fiz contigo. Olha o versículo 21. Voltou Eliseu de seguir a Elias, tomou junta de bois e os imolou, e com o aparelho dos bois cozeu as carnes e as deu ao povo, e comeram. Então se dispôs a seguir Elias e o servia. Aqui foi o chamado de um dos maiores profetas do Antigo Testamento, o profeta Eliseu. Na hora em que ele foi chamado, ele estava fazendo o quê? O quê? Estava lavrando a terra. Sim ou não? Ele estava. O que é lavrar a terra? Ele estava sentado numa carroça. E aí, você sabe quando vai virando a terra, não sabe? Para você preparar para jogar semente. Sim ou não? Então os bois estavam puxando, ele estava aqui, ó, puxando. E ele ia jogando as sementes, os bois iam o quê? Então ele era o quê? Um agricultor. Sim ou não? Amém? Lucas capítulo 5. Lucas capítulo 5, versículo 1. Aconteceu que, ao apartá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. E assentando-se ensinava do barco as multidões. Versículo 4. Quando acabou de falar, disse a Simão, faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado, diga trabalhado. Tá, agora com fé, trabalhado. Toda noite. Não, tá bom, era só trabalhado, tá bom. Havendo trabalhado, agora eu me perdi, né? Cadê? Havendo trabalhado toda noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-lhe as redes. Agora olha o versículo 10. Versículo 9. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros. Versículo 10. Bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: não temas, doravante serás pescador de homens. E arrastando eles o barco sobre a praia, deixando tudo, seguiram. Os 3 textos que eu li foram 3 pessoas que foram chamadas por quem? Por Deus. Primeiro chamado por Deus foi quem? Davi. E quando Davi recebeu o chamado de Deus, ele estava o quê? Apacentando ovelhas. Depois o profeta Elias, já no fim da sua vida,
levanta Eliseu para ser o seu sucessor. Então ele vai ao encontro de Eliseu, pega a capa, joga sobre Eliseu, e Eliseu estava arando a terra, ele era agricultor. Terceiro, Jesus estava saindo diante das multidões, porque estava sendo apertado, estava sendo comprimido pelas multidões. Ele busca refúgio, e ele busca refúgio em um dos barcos que estava na beira. E um desses barcos era de Simão, que havia acabado de passar a noite pescando e nada havia pescado. Jesus olha para Simão e diz: Simão, volta lá, lança a rede. Ele disse: olha, a gente pescou a noite toda, mas sobre a tua palavra eu vou fazer isso. E ele volta, pesca, ele faz a pesca milagrosa, que é o milagre. Ele precisa de um outro barco para pegar tanto peixe, que naquela vez que ele lançou a rede, veio tanto peixe que ele precisou de outro barco para ajuda. E aí Jesus, vendo Simão, como alguém trabalhador, disse: deixa tudo, meu filho, e segue-me. E ele seguiu, sim ou não? E Jesus fala aquilo que todos nós sabemos. O que foi que Jesus disse para ele? A partir de hoje, você não mais será pescador de peixe, mas pescador de homens. Amém? O que é que você viu em comum nessas três pessoas? O que é que você viu em comum nessas três pessoas? Que todos três estavam trabalhando. Então, se você quer ser honrado por Deus, se você quer prosperar, se você quer vencer, a primeira coisa que você vai ter que fazer, não tem segredo, não adianta você ler livro, 5 segredos para prosperar, 2 segredos para vencer na vida, 7 passos para a mudança da vida financeira. Meu amigo, isso, no fundo, para ser sincero, é balela. Isso é conversa para boi dormir. Quem quer vencer na vida, meu filho, é acordar cedo e dormir tarde. É muito suor e dedicação, sim ou não? Então, se você quer sair dessa situação que talvez você tenha enfrentado, você precisa primeiro sair dessa condição de não ter disposição para trabalhar. Você tem que sair dessa condição. Você tem que, na verdade, confiar agora em Deus, esperar em Deus, mas esperar trabalhando, esperar colocando a mão no arado, porque Deus, Ele não vai honrar um preguiçoso. Deus não vai levantar alguém, quando eu falo levantar, exaltar alguém que na verdade é vencido pela preguiça, é vencido pelo desânimo. Alguém que na verdade não quer acordar cedo, não quer trabalhar. Não tem como Deus honrar uma pessoa dessa. Eu acredito sinceramente que Davi era o melhor pastor da sua época, porque senão Deus não teria chamado ele. Eu acredito que Eliseu era o melhor agricultor da sua época, porque senão Deus não tinha chamado ele. Eu acredito que Simão era o melhor pescador da sua época, porque senão Deus não tinha chamado ele. Agora eu vou fazer uma pergunta para você: no que você é o melhor? O que é que você faz que destaca você das outras pessoas? O que é que você faz que coloca você como sal e luz dessa terra? Você sabe que hoje nós estamos repletos de profissionais, sim ou não? Nós temos bons carpinteiros e temos o quê? Maus carpinteiros, sim ou não? Nós temos bons padeiros e maus padeiros. Nós temos bons policiais e maus policiais. Nós temos bons pedreiros e maus pedreiros. Quando você encontra o bom, a minha mãe estava fazendo uma reforma lá e ela disse: meu filho, agora eu achei um pedreiro aqui em casa. Tudo que eu vou precisar, eu vou ligar para essa pessoa agora. Ela me ligou essa semana dizendo isso. Agora, tudo que eu tenho para fazer aqui, eu já sei. Eu vou chamar fulano. Eu vou esperar. Mesmo que ele esteja ocupado, eu vou esperar. Porque ele foi o quê? Um bom pedreiro. Foi chamado, mas fez o serviço com excelência. Foi perito, gabaritado. Quando você encontra alguém assim,
Você sabe que a maior propaganda dessa pessoa vai ser quem? Os clientes. Tem gente que eu não tenho coragem de indicar. Sim ou não? É ou não é verdade? Tem gente que eu não tenho coragem de indicar. Porque se eu indicar, a pessoa vai dizer, foi o pastor que falou. O pastor garantia. Fulano vai lá, ó, envergonha você. É ou não é verdade? Então, se você quer se destacar, ou seja, se você quer ser bom no que você faz, primeira coisa, tem um texto, acho que é Colossenses capítulo 3, não lembro agora, verso 16. A Bíblia diz: e tudo o quanto fores fazeres, fazei como se estivesse fazendo para o Senhor. A pastora Shirley estava me dizendo que ela lembrou de mim. Eu já fiz aqui, eu já preguei aqui para uma pessoa. Sabia disso? Dia de domingo às vezes. Naquele culto que a gente estava lutando aqui 8h30 da manhã, às vezes dava uma pessoa. Mas eu chegava aqui, pessoal, eu não olhava para eu olhava como se a igreja estivesse cheia. Quer dizer que aquela pessoa saiu de casa e ela vai chegar aqui e ela vai me ver com a cara de desânimo. Ela vai voltar para casa pior do que ela veio. Sim ou não? Se ela sai de casa porque ela está esperando uma palavra de quem? Do pastor. Olhe para mim. É engraçado, né? Como é que a gente faz para ser bom, pastor? Naquilo que Deus nos chamou. Olhe para mim. Quando Moisés ele chamou os espias, chamou 12 homens e falou assim: vão lá, olhem a terra prometida. 10 trouxeram o relatório o quê? Negativo. Só 2 trouxeram o relatório positivo. Sim ou não? Mas por que um tinha relatório, 2 tinha relatório positivo e 10 tinha relatório negativo? O que diferenciava? O que vai fazer de você um bom ou um mau profissional? É o quanto você está o quê? Motivado. Sabia disso? O seu combustível vai ser a sua motivação. Pastor, o que é a motivação? A motivação é uma razão para você fazer aquilo. Você tem uma razão para emagrecer? Você foi no médico, o médico falou assim: ó, sua diabetes está lá em cima, meu filho. Ou você emagrece ou você vai ter problema sério. Você está correndo risco de vida. Você vai fugir da Coca-Cola, você vai fugir do açúcar, você vai fugir das comidas que alto teor calórico. Você vai entrar numa regra, ou seja, numa dieta, numa reeducação alimentar. A sua vontade é comer o doce, é comer o chocolate depois, é tomar o açaí com açúcar, que é o mais gostoso que tem. A sua vontade é essa. Sim ou não? Vocês não sabem tomar açaí. Então, mas por que você não vai tomar? Por que você não vai fazer? Porque você tem uma razão. Então aquilo te motiva, pastora Shirley, a não fazer isso. Sim ou não, pessoal? Amém? Por que eu estou falando isso? Olhe para mim. Quando você está apaixonado, as pessoas sabem. Quando você está apaixonado, alguém fala assim: você está com cara de quem está apaixonado. Porque ela faz as pazes com o cabelo, ela se arruma. Sim ou não? Ela melhora a aparência, ela toma os cuidados com a roupa que ela vai usar. E ela vem andando na rua com aquele semblante de quem está o quê? Feliz. Aí você, como eu conheço a pastora Shirley, eu sei que ela anda apaixonada. Sim ou não, pessoal? Amém? Apaixonada por Cristo. Então você olha para a pessoa e fala assim: o que aconteceu? Por que você está tão apaixonada assim? Você vê na hora. Agora, quando você vê que a pessoa, na verdade, ela tá ruim, geralmente ela anda como? Cabisbaixo. Ela anda com uma tromba de elefante. Aí você fala: bom dia. Ela fala: bom dia só se for para você, porque para mim tá péssimo. É ou não é verdade?
Parece que ela acorda arrependida de não ter morrido durante a noite. Amém? O que é que muda? É se ela está motivada ou não. Você vê que eu estou falando de apaixonada, porque geralmente no início de um relacionamento você quer impressionar outra pessoa. Você escova os dentes, você usa house, quer mostrar que tem bom hálito. Depois de casar vai sofrer virado. Mas sem, você quer impressionar, porque você tem uma razão. Aí você pergunta assim, pastor, então qual é a razão para me vencer na vida? Muito simples, você não está enxergando. Mas a razão para você vencer na vida é a fé. Se você não estiver motivado por causa da fé, o que vai fazer você vencer? Porque tem gente que tem razões erradas para vencer na vida. Quer vencer por causa de uma vingança, quer vencer para jogar na cara de fulano, na cara de... Coitado, mas ela sabe que ela está só perdendo. Mas quando você é motivado pela fé, você vence. Sabe o que esses três homens eles tinham em comum? Davi, Eliseu e Pedro, Simão, né? Pedro. Três coisas eles tinham em comum. Primeiro, todo pastor, todo agricultor e todo pescador tem que ter muita paciência. Olha, se tem uma coisa que não me chama é para pescar. Eu não consigo ficar segurando uma vara, olhando para o rio e cochilando. Eu não vejo graça. Aqui é eu, tá? Sei que tem que pescar, mas essa é a pesca tradicional, né? Então você joga lá e pega uma cadeira, põe um boné. É assim ou não é? E fica, e dá meia hora, e dá uma hora, e quando vem uma pirabanha. Sim ou não? Eu nem sei se pega pirabanha com anzol. Estou falando aqui, você vê o tanto que eu entendo de peixe. O que o agricultor tem que ter? Paciência, porque ele joga a semente, vai esperar 6 meses para a semente frutificar. O que um pastor tem que ter? Muita paciência, porque você conduzir um rebanho, meu amigo, pacientemente, tem que esperar às vezes uma ovelha que está machucada, uma ovelha que caiu num buraco, até você chegar onde você tem que chegar, sim ou não? Segunda coisa que esses três homens tinham em comum, por isso eles foram chamados por Deus. Primeiro era a paciência. A paciência aqui representa a perseverança, tá? Para a gente vencer. Segunda coisa que esses homens tinham em comum, sabe o que era? Eles acordavam cedo. O pai dela é agricultor, o avô dela é agricultor. 4 horas da manhã, eles chamam todo mundo para correr da casa, até os gatos, os cachorros que estão lá pela beira. Não fica, é ou não é? Eles andam com a garrafa de café e já leva como é que chama? É boia, né? A boia fria, né? É boia fria? É aquele negócio. Mas até hoje, você vai lá, se você for dormir na casa deles, eles te colocam para levantar 4 horas da manhã. É ou não é verdade? Por isso que eu nem visito meu sogro. Sai para lá. Um agricultor acorda cedo, sim ou não? Um pescador, às vezes ele vai 1 da manhã para o rio, porque é o horário que está o quê? Não tem barulho de motor, de rabudo, de nada, porque aqueles barulhos vai expulsando o peixe para tudo que é lugar, ou não é? Então ele vai lá, sim ou não? O pastor, a mesma coisa. Às vezes ele vai acordar cedo, porque é o melhor horário para ele conduzir o rebanho, para ele poder chegar onde ele está. Terceira e última característica que esses três homens tinham em comum: eles eram o quê? Peritos. O que é peritos? Eles eram especialistas naquela habilidade. Davi era especialista em cuidar de ovelhas. Eliseu era especialista como agricultor. E Simão era especialista como pescador. Então você tem que trazer essas 3 características para a sua vida. Eu lembro de você, já falei aqui, Renato, quando você foi passar no concurso, que hoje você exerce essa profissão, você mudou de profissão, você às vezes chegava a dormir 4 horas, 5 horas por dia, era ou não era? Às vezes até menos, né? 4 horas por dia. Você estudava até que horas? Três horas da manhã para estudar. E 7 horas ele tinha que estar lá batendo ponto lá no quartel, na época.
mas ele tinha um outro objetivo. Ele queria mudar de profissão. Olha o sacrifício dele. Trabalhava o dia inteiro. Ele ficava no quartel de manhã, de 7 a 1 da tarde, chegava em casa, mal comia, saía, 2 horas, às vezes 1h30, tinha que estar dando aula. E às vezes ele tinha que ir lá para o Caminho da Tapera, né? Saía daqui correndo, desesperado. Quase esse homem ficou louco. Às vezes nem almoçava, não dava tempo. E mesmo assim ele tinha um objetivo. Ele já estava há 11 anos na guarnição, que fala, né? 12 anos. E não queria mais. Ele falou, não, quero mudar. E ele chegava em casa, ele se programava para dormir cedo. Não era isso? 10, 11 horas, quando dava 3 da manhã, ele estava estudando. Foi mais ou menos uns 6, 7 meses nessa luta. 5 meses nessa luta. Está aqui, ó. A vida dele mudou. Mudou ou não mudou? A pergunta é, mudou para melhor ou para pior? Para melhor. Mas o sacrifício foi grande. Aí você não quer passar pelo sacrifício. Você quer que Deus venha trazer de mão beijada para você. Você quer que caia do céu. Aí o pescador, o agricultor, o pastor está lá de madrugada trabalhando. Por isso que Deus está chamando eles. Por isso que às vezes vai chegar alguém na igreja que vai ser chamado na sua frente. Porque Deus sabe que pode contar com essas pessoas. Sim ou não, pessoal? Tem um texto na Bíblia, Jeremias capítulo 48, verso 10, que diz assim, ai, esse texto é interessante. Diz assim, ó, Jeremias 48, 10. Ai daquele, maldito aquele, que faz a obra do Senhor relaxadamente, e o que retém a espada. Porque Deus estava mandando eles ir para a guerra contra Moabe, e eles estavam escondendo a espada, ou seja, eles não estavam querendo ir para a luta, não estavam querendo se sacrificar. E às vezes você quer mudança, você quer que Deus abra as portas, mas você está escondendo a espada. Você finge que está indo para a guerra, mas no fundo você está retendo a espada. Você finge, na verdade, que está lá como soldado, mas a sua espada está escondida. Então Deus não está contando com você. Você pode enganar o chefe, o capitão, o centurião, mas a Deus você não engana, porque Deus sabe o que é que está dentro de você. E Deus se estressou, Deus se irou com esses homens. Maldito aquele que fizer a obra do Senhor fraudulosamente. Aqui pode ser também relaxadamente ou negligentemente. Deus se irou com esse povo, por quê? Porque a negligência, olha o conceito de negligência, eu faço questão de ler para você, me escute, por gentileza. Falta de cuidado. O que você vai fazer? Você faz com cuidado? Esses dias foi alguém pintar lá em casa, incrível, caiu um pingo, ele caiu. Quando ele terminou, nem parecia que ele tinha pintado. Eu falo, meu, rapaz, tá, você não acha uma... Agora tem gente que você fala, pinta aqui, fulano, pintou mais o chão do que a parede. Sim ou não? Por quê? Porque está fazendo com falta de cuidado. Uma pessoa negligente, falta de cuidado, de aplicação, de exatidão, de interesse, de atenção, em que há descuido, displicência, desatenção, é desleixo, desmazelo ou preguiça. A ausência de motivação, de disposição, de interesse e de vigor. Sim ou não, pessoal? Você vê que o negligente é assim que ele age. Ele não se preocupa com nada. Você acha que Deus, ele vai honrar alguém preguiçoso, alguém negligente? De maneira nenhuma. É engraçado que quando Deus chama Josué, lá em Josué capítulo 1, Deus fala para Josué assim, ó, dispõe-te. Dispõe-te. A única garantia que Deus deu para Josué foi, eu vou estar contigo, meu filho. Aí lá no versículo 7, Deus diz para Josué assim, ó, 2 palavras para te animar: seja forte e corajoso. Quando Deus diz para Josué, seja forte e corajoso, significa que Deus não ia dar força para Josué, significa que Deus não ia dar coragem para Josué. Josué tinha que se tornar um homem forte e Josué tinha que se tornar um homem corajoso. A força e a coragem é com você. A única garantia que você tem aqui hoje é que Deus vai estar com você. Aí Deus termina o capítulo 1 dizendo para Josué assim, ó, atravessa o Jordão. Atravessa o Jordão, meu filho. Só que Josué já sabia que quando ele atravessasse o Jordão, teria outras batalhas pela frente. Por isso que era a batalha de Jericó. E a cidade de Jericó era a cidade referência da época, com o exército mais forte, porque as muralhas de Jericó eram quase que intransponíveis. Por isso que Deus fala, seja forte e corajoso. Você quer vencer na vida? Você está buscando em Deus isso, sim ou não? Muito trabalho,
e esteja pronto para obedecer a direção de Deus. Quando Deus mandar você atravessar o Jordão, que você sabe que você vai se deparar com Jericó, com a maior luta da sua vida, você não pode recuar. Sabe por que Josué não recuou? Porque ia dar muito mais trabalho voltar do que continuar em frente. Sabia disso? Era muito mais vergonhoso voltar. E o pessoal do Egito disse: cadê? Era vocês que eram o homem de Deus? Cadê o Deus de vocês? Raabe não falou isso lá em Jericó? Nós já sabemos da história que Deus fez na vida de vocês, que vocês nunca perderam uma batalha. Nós sabemos que agora vocês também vão vencer. A gente, Jericó, eu quero ir com vocês. Ela estava salvando a vida dela. Mas ela só estava salvando a vida dela porque ela sabia da grandeza de Deus. Tem gente que sabe da grandeza de Deus e não consegue salvar a sua vida, não consegue mudar a sua situação. Sim ou não, pessoal? Amém? Então a única coisa que às vezes Deus vai te dar é só a direção, é só para você seguir em frente. Davi era fraco diante dos seus familiares, mas diante de Deus ele era maior que Golias. A família de Davi não acreditava nele, mas Deus mostrou para todo mundo que ele era maior que Golias, que era o maior gigante da época. Eu finalizo, me escute. É engraçado, às vezes você compra um cachorro, por exemplo, um pitbull, e você treina o pitbull para quê? Para que esse pitbull ele cresça, fique forte, sim ou não? Porque a gente morre só de ver o pitbull. Eu sou assim, é ou não é? Dificilmente você vê um pitbull solto pela rua, sim ou não? Aí você vai, treina aquele cachorro, para que no dia que o ladrão pular na tua casa, meu amigo, o pitbull esteja esperando ele com gosto de gás. É ou não é? Você treinou ele a vida inteira para ele ser um caçador e um pegador de ladrão. Tem outra razão para você ter um pitbull? Fora isso? Sim. Aí chega o dia, o ladrão pula o muro da sua casa, invade o seu quintal, e o pitbull está o quê? Preparadíssimo. Só tem um problema, é que naquele dia ele está o quê? Preso. A corrente está segurando ele. A energia dele está pronta para vencer o seu adversário, o ladrão, mas ele está preso. Sabe por que eu estou falando isso? Porque você chega aqui, o Espírito Santo te treina, te dá energia, te dá combustível, te dá fé, faz você se tornar um pitbull da fé. Amém, pessoal? Se tornar um gigante. Só que na hora que é para você usar a sua fé, usar a sua energia, o que é que você faz? Você fica preso às coisas lá do passado, duvidando do que Deus pode fazer, fica preso a uma palavra negativa, a um pensamento negativo, a uma palavra de desânimo, e você perde a oportunidade de vencer o seu adversário. É ou não é verdade? Mas escute, nós vamos orar agora. Fica de pé, por gentileza. Nós vamos orar, pastora Shirley, agora. E nós vamos determinar